Existe uma mentira silenciosa em nosso meio. Algumas pessoas pensam que dá para viver parte da vida longe de Deus, que Deus só habita em alguns lugares e que Deus visita em alguns momentos, mas não em todos. Mas isso é uma grande ilusão. Porém, Deus nunca se ausenta, Deus nunca se distrai, não perde um único detalhe da sua vida. A verdade é que você pode até tentar ignorá-lo, mas nunca escapar desse Deus. Fala família DNA, vocês estão em Cristo? Espero que sim, porque somente dessa forma vocês estarão bem. Esta é a nossa segunda de primeira. Toda segunda, um devocional para abençoar você, a sua casa. Antes de mais nada, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal, ative o sininho. Se puder, deixe um comentário aí e vamos para o nosso devocional de hoje. No devocional de hoje vamos falar acerca da onipresença de Deus. Quando nós falamos acerca da onipresença, quer dizer que Deus está em todos os lugares. O nosso primeiro ponto é o seguinte, que Deus está exatamente aonde você gostaria que Ele não estivesse. Olha o que o salmista nos diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Essa não é uma simples pergunta poética, mas sim um confronto diretamente ao nosso coração e à nossa mente. Isso porque Deus está no lugar secreto. Deus percebe o pensamento que não foi dito e Deus percebe também a intenção que ninguém conseguiu perceber, porque Deus está lá, embora eu não estivesse cercado de pessoas. Em Provérbios 15:3, uma parte diz o seguinte, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Isso está significando para nós que Deus percebe, Deus vê, Deus está presente no certo e quando eu também faço o errado, no público, porém também no escondido. Aquilo que você mostra e também aquilo que você esconde. Esse Deus percebe todas as coisas. Não existe uma versão editada de você que Deus não conheça, porque Deus sabe, percebe todas as coisas. O nosso segundo ponto é o seguinte, a presença de Deus em todos os lugares incomoda quem deseja viver longe desse Deus. E assim, vamos ser sinceros, tem momentos que a gente não quer estar perto de Deus, ou melhor, não quer que Deus esteja perto de nós. Quando são esses momentos? Quando estamos, por exemplo, fazendo algo de errado, quando estamos alimentando pensamentos também que são errados, outro sim, quando estamos vivendo de forma que não agrada a Deus. Algo natural do ser humano é tentar fugir dessa presença de Deus, porque a presença de Deus vai me incomodar quando eu estou fazendo algo de errado. Isso por quê? Porque geralmente a luz de Deus, a presença de Deus revela quem realmente nós somos e não quem nós fingimos ser. Lá em João 3:20, uma parte diz o seguinte, quem pratica o mal odeia a luz, Deus é a luz, e a sua luz e a sua presença expõem quem eu realmente sou. É por isso que existem alguns momentos que eu quero viver longe desse Deus, e quem está vivendo longe desse Deus vive incomodado, porque embora tente fugir de sua presença, não existe um único lugar que Deus não esteja. O nosso terceiro ponto acerca da onipresença de Deus é o seguinte, mas também é a presença de Deus que salva quem decide se render a ela. Preste atenção, esse mesmo Deus que percebe e vê todas as coisas é o Deus que decide ficar. É o Deus que não se afasta por causa da sua falha e principalmente Ele não desiste de você por causa do seu erro. Salmo 139:8 diz o seguinte, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor estás. O Senhor está presente, até mesmo no fundo do poço, no seu pior momento, até quando você se perdeu. Deus está lá e não te abandona lá. E por que Ele está lá? Não para poder te destruir, mas com poder de te resgatar de lá, se você decidir se render a Ele. Deus está presente no seu pior momento, não para te destruir, mas para resgatar, no sentido de você se render a Ele.
Uma outra coisa também que a sua onipresença traz a nós é a sua justiça, porém também a sua misericórdia. Quando falamos da sua justiça, é que sim, nada passa despercebido a esse Deus, nenhuma atitude, escolha ou sequer intenção. Tudo está diante dele e ele fará a justiça. Porém, o salmista diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo, mas à sua frente vai a misericórdia. Sua onipresença também revela a nós a sua misericórdia, que mesmo vendo tudo, ele é o Deus que permanece. Isso deveria quebrar o nosso orgulho, isso deveria gerar em nós arrependimento. Aquele que tinha todos os motivos para nos abandonar, ele permanece e dar a nós a opção de arrependimento, de confessarmos, de abandonarmos e alcançarmos a sua misericórdia e a sua graça. Mas uma questão que eu preciso ter na minha mente é o perigo de eu me acostumar com essa presença. Algumas pessoas de fato não têm essa consciência, outras a têm, que Deus está presente, que Deus está em todos os momentos. Mas só que algumas pessoas, mesmo tendo essa consciência que Deus está presente, vivem como se isso não fosse importante. E isso se torna muito perigoso e danoso para a minha vida. Muito perigoso porque aos poucos o coração vai se endurecendo. A minha consciência se cala aos poucos. Eu paro de perceber o Espírito Santo me dando aqueles sutis toques. Você errou, você pecou. E de repente o pecado que antes era terrível torna-se algo rotineiro e normal na minha vida. A presença de Deus vai deixando de me transformar. E aquilo que poderia ser graça, aquilo que poderia me abraçar para me resgatar, na verdade vira juízo, porque eu estou diante de um Deus que é eterno e pecando contra a sua eternidade, contra a sua majestade. E tendo dito tudo isso, para finalizarmos, como viver diante dessa realidade? Primeiro, desenvolva uma consciência diária. Antes de falar, antes de agir, antes de decidir, lembre-se, Deus está aqui. Segundo, tenha temor e não medo. Temor não é pavor, é um respeito profundo. Eu tenho medo daquilo que eu não conheço, mas eu temo quem realmente eu conheço. Temor é consciência de quem Deus é. E o princípio da sabedoria é temer a esse Deus. Em terceiro lugar, busque intimidade real. Se Deus está presente, por que você insiste em viver tão distante? Não faz sentido ignorar quem está perto e silenciar a voz de quem todos os dias se comunica com você. E em quarto lugar, para finalizarmos, pare de fugir. Deus já viu tudo, Deus sabe de tudo. Então pare de se esconder, justificar e adiar essa mudança. Se renda. A primeira coisa que o homem faz quando peca é tentar fugir de Deus. Mas o certo é, não fuja de Deus, porém fuja para Deus. Existe um pensamento que é o seguinte: encontre o seu pecado e mate-o, ou o seu pecado vai te encontrar no dia do juízo e vai matar você. No lugar de fugir de Deus quando pecar, fuja para Deus e você encontrará a misericórdia do Senhor. Bom, se todo esse vídeo fez sentido para você, curta aí, se inscreve no canal, compartilha com alguém, deixa um comentário, que Deus te abençoe. Espero que você esteja em Cristo, porque somente dessa forma você estará bem. Fique com Deus, família DNA.